Em algum lugar do universo, existem estrelas tão vastas que a nossa ideia comum de tamanho começa a falhar. Não são apenas pontos brilhantes espalhados no escuro. São estruturas de plasma, gravidade e luz tão grandes que, se uma delas ocupasse o lugar do Sol, sua superfície poderia avançar para além da órbita de Júpiter. A pergunta, então, deixa de ser apenas qual é a maior estrela já encontrada. A pergunta mais profunda é: como a natureza consegue construir algo tão extremo? Para chegar a essas estrelas quase inconcebíveis, é preciso começar pelo astro que conhecemos melhor. O Sol parece absoluto no nosso céu. Ele domina o dia, define as estações, aquece os oceanos e marca o ritmo biológico de quase tudo o que vive na Terra. Mas no cenário maior da galáxia, ele é apenas uma estrela comum, uma esfera brilhante entre centenas de bilhões de outras, cada uma com sua massa, sua temperatura, sua história e seu destino. Ainda assim, para nós, o Sol é a referência fundamental. Ele fica no centro do sistema solar e mantém planetas, luas, asteroides e cometas presos ao seu campo gravitacional. Sem ele, a Terra seria apenas um corpo frio vagando na escuridão. Com ele, existe clima, água líquida, fotossíntese e vida. O Sol é, ao mesmo tempo, uma estrela ordinária para o cosmos e uma presença indispensável para tudo o que chamamos de mundo. Fisicamente, o Sol é uma enorme esfera de plasma extremamente quente. Não é uma bola sólida, nem uma superfície em chamas no sentido comum. É matéria ionizada, composta por partículas carregadas, movendo-se sob temperaturas e pressões imensas. No seu interior profundo, a gravidade comprime o material até criar as condições necessárias para a fusão nuclear. É nesse núcleo invisível que a energia solar nasce. A fusão nuclear é o processo que sustenta o brilho do Sol. Átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, e uma pequena parte da massa envolvida nessa transformação é convertida diretamente em energia. Essa energia não surge como uma chama comum. Ela nasce das leis mais profundas da matéria, da relação entre massa e energia descrita pela física moderna. A luz que atravessa o espaço e toca a Terra começou como uma reação nuclear no coração de uma estrela. A maior parte da energia que recebemos do Sol chega na forma de luz visível e radiação infravermelha. Uma parcela menor aparece como radiação ultravioleta. Para a vida, essa combinação é decisiva. A luz visível permite a fotossíntese. A radiação infravermelha aquece a superfície do planeta e a radiação ultravioleta, embora perigosa em excesso, participa de processos importantes na atmosfera e nos organismos vivos. O Sol não apenas ilumina a Terra, ele regula a química da sua superfície. Desde tempos muito antigos, povos diferentes olharam para o Sol com reverência. Em muitas culturas, ele foi visto como uma força sagrada, um deus, um olho celeste ou uma fonte primordial de ordem, mas também foi um dos primeiros objetos de estudo astronômico. Antes dos telescópios, antes dos satélites e antes da física nuclear, a humanidade já percebia que a presença do Sol organizava o tempo, a agricultura, a navegação e a própria ideia de ciclo. Mas o Sol também se move. Ele não está parado no universo. Como as outras estrelas da Via Láctea, ele orbita o centro galáctico, arrastando consigo todo o sistema solar. A distância entre o Sol e o centro da galáxia é de aproximadamente 24.000 a 28.000 anos-luz. É uma escala difícil de imaginar. Mesmo a luz, viajando a cerca de 300.000 quilômetros por segundo, levaria dezenas de milhares de anos para cruzar esse abismo. Mais perto de nós, a distância entre a Terra e o Sol se tornou tão importante que os astrônomos a usam como unidade de medida. Essa distância média recebe o nome de unidade astronômica. Ela equivale a cerca de 149,6 milhões de quilômetros. Em termos humanos, parece um vazio imenso. Mas, em escala cósmica, é apenas a vizinhança imediata de uma estrela. A luz do Sol não chega até nós instantaneamente. Ela precisa atravessar o espaço entre a estrela e a Terra, e essa viagem leva cerca de 8 minutos. Isso significa que o Sol que vemos no céu não é exatamente o Sol do presente. É o Sol de alguns minutos atrás. Mesmo no fenômeno mais cotidiano do planeta, existe uma pequena defasagem temporal, uma lembrança luminosa viajando pelo vácuo.
O tamanho do Sol também desafia a percepção comum. Seu diâmetro é de aproximadamente 1.390.000 e 1.400 quilômetros. Isso significa que ele é cerca de 109 vezes mais largo que a Terra. Se o nosso planeta fosse colocado lado a lado com o disco solar, pareceria apenas uma pequena esfera, diante de uma presença esmagadora. E ainda assim, quando comparado às maiores estrelas conhecidas, o Sol se torna quase modesto. A massa solar é ainda mais impressionante. O Sol possui cerca de 330 mil vezes a massa da Terra e concentra aproximadamente 86% de toda a massa do Sistema Solar. Todos os planetas, luas, asteroides, cometas e partículas de poeira juntos representam apenas uma fração mínima do sistema. Essa concentração de massa explica por que o Sol governa gravitacionalmente tudo ao seu redor. Ele não está apenas no centro por convenção. Ele é o centro dinâmico do sistema. A camada visível do Sol, chamada fotosfera, é composta principalmente por hidrogênio e hélio. O hidrogênio domina, seguido pelo hélio, enquanto elementos mais pesados aparecem em quantidades muito menores. Entre eles estão oxigênio, carbono, neônio e ferro. Para os astrônomos, esses elementos mais pesados são chamados de metais, mesmo quando, quimicamente, nem todos seriam metais no sentido cotidiano. Essa linguagem revela uma diferença importante entre a química comum e a astronomia estelar. A classificação do Sol é G2V. Em outras palavras, ele é uma estrela de sequência principal do tipo G. Às vezes, de maneira informal, é chamado de anã amarela, mas essa expressão pode enganar. A luz do Sol, vista do espaço sem a filtragem da atmosfera terrestre, é essencialmente branca. Ele parece amarelado ou alaranjado para nós, porque a atmosfera espalha diferentes comprimentos de onda da luz solar, especialmente quando ele está baixo no horizonte. O Sol nasceu há cerca de 6 bilhões de anos. Sua origem está ligada ao colapso de parte de uma imensa nuvem de gás e poeira. A gravidade reuniu a maior parte do material no centro, formando uma protoestrela. O restante se espalhou ao redor em um disco achatado. Com o tempo, esse disco deu origem aos planetas, às luas, aos asteroides e aos cometas que hoje compõem o Sistema Solar. No centro dessa jovem estrela, a temperatura e a pressão cresceram até atingir um limite crítico. Quando as condições se tornaram extremas o bastante, a fusão nuclear começou. Foi o nascimento real do Sol como estrela. A partir daquele momento, ele passou a converter hidrogênio em hélio e a liberar energia de modo estável. Uma estrutura escura e contraída transformou-se em uma fonte de luz capaz de iluminar mundos ainda em formação. Esse processo continua até hoje. A cada segundo, cerca de 600 bilhões de quilogramas de hidrogênio são fundidos em hélio no interior solar. Durante essa transformação, aproximadamente 4 bilhões de quilogramas de matéria se convertem diretamente em energia. A escala é quase impossível de sentir, mas ela está presente em cada raio de luz, em cada corrente de ar aquecida, em cada planta que cresce, em cada oceano que não congela por completo. O Sol, porém, não brilhará para sempre. Como toda estrela, ele possui uma reserva limitada de combustível nuclear. Hoje, ele ainda está em uma fase estável, sustentado por um equilíbrio delicado entre duas forças. A gravidade tenta comprimir a estrela para dentro. A pressão gerada pela fusão nuclear empurra para fora. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio hidrostático. Enquanto ele persiste, o Sol mantém sua forma, seu brilho e sua estabilidade. Daqui a bilhões de anos, essa estabilidade será quebrada. Quando o hidrogênio disponível no núcleo se esgotar, a fusão central deixará de sustentar o Sol como faz agora. O núcleo ficará mais denso e mais quente, enquanto as camadas externas começarão a se expandir. A estrela, então, entrará em uma nova fase de sua vida. Ela se tornará uma gigante vermelha, muito maior, mais brilhante e profundamente diferente da estrela que conhecemos hoje. Nessa fase distante, o Sol poderá crescer o suficiente para engolir parte dos planetas internos. Mesmo que a Terra escape fisicamente de ser absorvida, sua superfície já terá se tornado inabitável muito antes. Os oceanos serão perdidos, a atmosfera será alterada e o planeta deixará de lembrar o mundo azul que conhecemos. A vida complexa depende de uma janela estreita de estabilidade estelar.
E essa janela, por mais longa que pareça, não é eterna. Depois da fase de gigante vermelha, o Sol expulsará suas camadas externas para o espaço. O que restará será apenas o núcleo exposto. Uma anã branca extremamente densa e quente. Ela não produzirá nova energia por fusão, mas continuará brilhando por causa do calor acumulado. Durante trilhões de anos, esse remanescente esfriará lentamente, até se tornar, em teoria, uma anã negra, um objeto frio, escuro e quase sem energia para liberar. Essa história futura mostra que até uma estrela aparentemente estável é apenas uma fase temporária da matéria. O Sol nasceu de uma nuvem interestelar, ascendeu no escuro, moldou planetas e um dia desaparecerá como fonte de luz. Ele é grandioso para nós, mas limitado pela própria física que o criou. E é justamente por conhecer o Sol que podemos começar a compreender estrelas muito maiores, mais instáveis e mais raras. Quando falamos das maiores estrelas do universo, não estamos apenas comparando tamanhos, estamos explorando os limites do que a gravidade consegue reunir, do que a radiação consegue sustentar e do que a matéria consegue suportar antes de se tornar instável. O Sol é o ponto de partida, porque é a estrela que podemos medir com mais precisão. Mas ele é apenas a primeira escala de uma régua cósmica que se estende para regiões quase inimagináveis. A origem do Sol começa muito antes de existir qualquer planeta ao seu redor. Há cerca de 6 bilhões de anos, uma região de uma imensa nuvem interestelar começou a colapsar sob a própria gravidade. Essa nuvem era feita principalmente de hidrogênio e hélio, mas também carregava pequenas quantidades de elementos mais pesados, herdados de estrelas mais antigas. Dentro dela, a matéria não estava distribuída de forma perfeitamente uniforme. Bastava uma região um pouco mais densa para que a gravidade começasse a vencer. À medida que o colapso avançava, a nuvem passou a girar mais rapidamente. O mesmo princípio que faz uma patinadora girar mais depressa ao recolher os braços, também atua em escalas cósmicas. A matéria que caía para o centro acelerava a rotação do sistema nascente. Com isso, a nuvem deixou de ser uma estrutura difusa e irregular e começou a se achatar, formando um disco em torno de uma concentração central cada vez mais quente. No centro desse disco, quase toda a massa se reuniu para formar o jovem Sol. Ao redor, restou um vasto disco protoplanetário, feito de gás, poeira, gelo e grãos minerais. Foi nesse material restante que, lentamente, surgiram os mundos do sistema solar. Pequenas partículas se chocaram e se uniram. Depois vieram corpos maiores, planetesimais, embriões planetários e, por fim, planetas, luas, asteroides e cometas. O Sol nasceu primeiro, mas os planetas nasceram daquilo que ele não absorveu. Essa origem ajuda a entender por que o sistema solar é organizado em um plano relativamente achatado. Os planetas não se movem ao redor do Sol em direções aleatórias. Eles preservam, em grande parte, a memória daquele disco inicial. A arquitetura do sistema, com órbitas aproximadamente alinhadas, é uma cicatriz gravitacional do nascimento solar. O que hoje parece uma ordem estável foi, no começo, uma nuvem em queda, aquecendo, girando e se fragmentando. Enquanto isso, no centro, a protoestrela continuava a se contrair. A pressão aumentava, a temperatura subia, a matéria, esmagada por sua própria gravidade, tornava-se cada vez mais densa. Durante essa fase, o jovem Sol ainda não brilhava como uma estrela madura. Ele irradiava calor produzido principalmente pela contração gravitacional, mas, quando o núcleo atingiu condições extremas o suficiente, a fusão nuclear começou. Foi nesse instante que o Sol entrou verdadeiramente na sequência principal. Na sequência principal, uma estrela vive de um equilíbrio delicado. O peso das camadas externas tenta esmagar o núcleo, enquanto a energia produzida pela fusão cria pressão para fora. No caso do Sol, o combustível principal é o hidrogênio. Sob calor e pressão imensos, núcleos de hidrogênio se combinam para formar hélio. A pequena diferença de massa entre os reagentes e o produto final se transforma em energia, e essa energia sustenta a estrela contra o colapso. O Sol permanece nesse estado até hoje. A cada segundo, uma quantidade colossal de hidrogênio é convertida em hélio em seu núcleo. Esse processo produz a luz que atravessa o sistema solar, mas também libera partículas quase fantasmagóricas chamadas neutrinos.
Eles atravessam a matéria com enorme facilidade e escapam do Sol muito antes que a luz produzida no interior consiga chegar à superfície. Assim, cada segundo de brilho solar é o resultado de uma fornalha nuclear profundamente escondida. Por mais constante que pareça, essa fase não é eterna. Quando o hidrogênio do núcleo se tornar insuficiente para manter a fusão central, o equilíbrio hidrostático será alterado. A gravidade comprimirá o núcleo, enquanto as camadas externas se expandirão. O Sol deixará de ser uma estrela estável de sequência principal e começará sua transformação em gigante vermelha. Essa mudança não acontecerá de repente em escala humana, mas será inevitável em escala estelar. A gigante vermelha será uma versão irreconhecível do Sol. Suas camadas externas se estenderão por distâncias imensas, enquanto o núcleo ficará mais quente e mais denso. Depois, a estrela perderá parte de sua atmosfera para o espaço. O material expulso formará uma nuvem brilhante ao redor do núcleo remanescente. No centro, restará uma anã branca, pequena, extremamente densa e inicialmente muito quente, mas incapaz de manter fusão nuclear como antes. Durante um tempo quase incompreensível, essa anã branca continuará emitindo o calor acumulado. Ela esfriará lentamente, atravessando eras muito maiores do que a idade atual do universo. Em teoria, depois de trilhões de anos, o remanescente poderá se tornar uma anã negra, fria e escura. Nenhuma anã negra deve existir ainda, porque o universo provavelmente ainda não teve tempo suficiente para produzi-las. Mas esse é o destino previsto para estrelas como o Sol. O próprio nome do Sol carrega uma história longa, muito anterior à astronomia moderna. Em inglês, a palavra sun vem do inglês antigo, sun. Palavras aparentadas aparecem em várias línguas germânicas, como o neerlandês, zon, o alemão sonne e o nórdico antigo, Suna. Todas elas remontam a raízes antigas usadas para nomear o astro que dominava o céu muito antes de alguém compreender sua composição física. Em outras famílias linguísticas, aparece uma forma diferente, ligada ao som de L. O latim usava sol. O grego antigo tinha Hélios. Em várias línguas indo-europeias, os nomes do Sol preservam ecos dessa raiz ancestral. Essas palavras não são apenas curiosidades de linguagem. Elas revelam como o Sol sempre ocupou um lugar central na experiência humana. Antes de ser uma estrela tipo G, ele foi símbolo, calendário, divindade e orientação. Da raiz latina vem o termo solar, usado hoje em contextos técnicos e científicos. Falamos em energia solar, vento solar, atmosfera solar, ciclo solar. Do grego hélios, surgem termos mais raros, como helíaco, além de nomes ligados à tradição mitológica e literária. Em poesia, Sol e Hélios podem aparecer como personificações. Na ciência, porém, esses nomes precisam ser tratados com precisão. O Sol é uma estrela específica, não uma ideia abstrata de luz. Na ficção científica, o nome latino Sol às vezes é usado para distinguir a nossa estrela de outras estrelas. Isso se torna importante em narrativas que imaginam civilizações espalhadas entre sistemas estelares. Para a astronomia, cada estrela pode ter planetas, mundos e histórias próprias. Chamar a nossa estrela de Sol nesse contexto é reconhecer que ela é apenas uma entre muitas, familiar para nós, mas não única no cosmos. A palavra Sol também aparece em outro uso astronômico. Em estudos de planetas como Marte, um Sol pode indicar a duração de um dia marciano, medida de acordo com a rotação daquele planeta em relação ao Sol. Isso mostra como a presença solar continua funcionando como referência de tempo mesmo fora da Terra. Em Marte, em missões robóticas, os dias não são contados exatamente como os nossos, mas em sóis marcianos. Cientificamente, o Sol é classificado como uma estrela de sequência principal do tipo G, mais precisamente G2V. A letra G indica uma faixa de temperatura e cor. O número 2 especifica uma subdivisão dentro desse grupo. O V indica que a estrela pertence à sequência principal, ou seja, está fundindo hidrogênio em hélio, de maneira estável em seu núcleo. Essa classificação parece fria, mas resume a condição atual de toda a vida terrestre. A expressão anã amarela é usada informalmente para estrelas como o Sol, mas ela pode induzir a erro.
O Sol não é realmente amarelo quando visto do espaço. Sua luz contém todas as cores visíveis e, combinadas, elas produzem uma aparência branca. O tom amarelado que percebemos na superfície da Terra é resultado da atmosfera, que espalha parte da luz solar. Nasceres e pores do Sol intensificam esse efeito, puxando a cor para o laranja e o vermelho. Mesmo sendo comum em muitos aspectos, o Sol domina completamente o sistema solar. Ele contém aproximadamente 86% de toda a massa do sistema. Os planetas, as luas e todos os pequenos corpos orbitais são, em comparação, apenas resíduos daquele processo de formação inicial. Essa massa imensa permite que o Sol mantenha sua família de mundos presa a ele por bilhões de anos. A gravidade solar é a estrutura invisível que organiza o nosso bairro cósmico. Quando comparado com outras estrelas, o Sol não está entre os gigantes. Ainda assim, ele é mais brilhante do que a maioria das estrelas da Via Láctea. Grande parte da população estelar da galáxia é formada por anãs vermelhas, menores, mais frias e muito menos luminosas. Essas estrelas podem viver por períodos imensos, muito mais longos que o Sol, mas individualmente emitem muito menos luz. O céu galáctico é povoado sobretudo por estrelas discretas. O Sol também é mais massivo que uma grande fração das estrelas próximas. Embora pareça mediano quando olhamos para catálogos de estrelas visíveis, essa impressão é enganosa. As estrelas muito brilhantes chamam mais atenção porque podem ser vistas de longe. As pequenas anãs vermelhas, por outro lado, são numerosas, mas fracas. Em uma amostra real da vizinhança galáctica, o Sol se revela maior e mais luminoso do que a maioria. Outra característica importante é sua composição. O Sol pertence à chamada população I, um grupo de estrelas relativamente ricas em elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. Na linguagem dos astrônomos, esses elementos são chamados de metais. Isso inclui oxigênio, carbono, ferro, ouro, urânio e muitos outros. A presença desses metais mostra que o Sol não nasceu da matéria primordial pura. Ele nasceu de gás já enriquecido por gerações anteriores de estrelas. No início do universo, após o Big Bang, a matéria comum era formada quase inteiramente por hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio. Elementos mais pesados precisaram ser fabricados depois, dentro de estrelas massivas e em explosões de supernovas. Quando essas estrelas morreram, espalharam seus produtos pelo espaço interestelar. O Sol se formou a partir desse material reciclado. Em certo sentido, ele carrega em sua composição os restos de estrelas que morreram antes dele. Essa ideia é essencial. O ouro, o urânio e outros elementos pesados presentes no sistema solar não poderiam ter sido produzidos pelo próprio Sol em sua fase atual. Eles exigem ambientes muito mais extremos, como o interior de estrelas massivas ou explosões cataclísmicas. A presença deles sugere que antes do nascimento solar, uma ou mais supernovas podem ter enriquecido a nuvem original. Talvez essas explosões também tenham ajudado a comprimir a nuvem que deu origem ao Sol. Assim, a história do Sol não começa apenas com sua própria formação. Ela começa com estrelas mais antigas, que viveram, fundiram elementos, explodiram e devolveram matéria ao espaço. A nossa estrela é uma herdeira dessa cadeia cósmica. Sua luz atual depende do hidrogênio que queima no núcleo, mas sua composição revela uma memória mais profunda. A memória química da galáxia, gravada nos elementos que formaram planetas, rochas, oceanos e corpos vivos. A força do Sol não está apenas no seu brilho, está na sua massa. Dentro do sistema solar, ele concentra cerca de 86% de tudo o que existe em termos de matéria. Isso significa que os planetas, as luas, os asteroides, os cometas e a poeira interplanetária somados são apenas uma sobra delicada ao redor de um corpo dominante. O Sol não é simplesmente o maior objeto do sistema. Ele é o centro gravitacional que define a arquitetura de todos os outros movimentos. Essa concentração de massa ajuda a explicar por que a presença solar é tão absoluta para nós. A Terra não escolhe seu caminho no espaço de modo independente. Ela cai continuamente ao redor do Sol, presa em uma órbita estável pela mesma força que mantém os outros planetas em seus trajetos. Mas, ao mesmo tempo, essa força não é estática.
O sistema solar é um conjunto de corpos em interação, e o próprio Sol também se move, ainda que de maneira sutil, em resposta aos planetas que o cercam. Quando os astrônomos medem o brilho real de uma estrela, eles usam uma grandeza chamada magnitude absoluta. Ela permite comparar estrelas como se todas estivessem à mesma distância. Nesse sistema, o Sol tem magnitude absoluta de aproximadamente mais 4,83. Isso o coloca acima de uma enorme parcela das estrelas da Via Láctea. Estima-se que ele seja mais luminoso do que cerca de 85% das estrelas da galáxia, não porque seja extraordinário, mas porque a maioria delas é ainda menor e mais fraca. A maior parte das estrelas da Via Láctea é formada por anãs vermelhas. Elas queimam seu combustível devagar, brilham pouco e podem viver por tempos imensos. Por isso, quando olhamos para o Sol, não estamos vendo uma estrela gigantesca, mas também não estamos vendo uma estrela pequena. Ele ocupa uma posição intermediária curiosa, modesto diante das supergigantes, poderoso diante da maioria silenciosa das estrelas pequenas que povoam a galáxia. Em termos de massa, o Sol também supera a maior parte das estrelas próximas. Dentro de uma vizinhança de alguns parsecs, ele é mais massivo do que aproximadamente 95% das estrelas conhecidas. Essa informação muda a forma como imaginamos a normalidade cósmica. O céu noturno destaca as estrelas mais brilhantes, mas essa visibilidade é um viés. As estrelas mais comuns são discretas, frias, avermelhadas e difíceis de perceber a grandes distâncias. No nosso céu, porém, o Sol não tem rival. Sua magnitude aparente é de cerca de negativo 26,74. Isso o torna bilhões de vezes mais brilhante para nós do que Sírius, a estrela mais luminosa do céu noturno, cuja magnitude aparente é de aproximadamente negativo 1,46. Essa diferença não acontece porque Sírius seja intrinsecamente insignificante, mas porque o Sol está incomparavelmente mais perto. A proximidade transforma uma estrela comum em uma presença ofuscante. A distância média entre a Terra e o Sol é definida como uma unidade astronômica, cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas essa distância não é perfeitamente constante. A órbita terrestre é uma elipse, não um círculo exato. Por isso, ao longo do ano, a Terra se aproxima e se afasta ligeiramente da sua estrela. Essa variação é de cerca de 2,5 milhões de quilômetros, para mais ou para menos, em relação à distância média. O ponto de maior aproximação recebe o nome de periélio e ocorre por volta de 3 de janeiro. O ponto mais distante é chamado de afélio e acontece por volta de 4 de julho. É uma ironia discreta do nosso planeta. No hemisfério norte, o inverno ocorre quando a Terra está mais perto do Sol e o verão quando está mais longe. Isso mostra que as estações não são determinadas principalmente pela distância, mas pela inclinação do eixo terrestre. Na distância média entre a Terra e o Sol, a luz solar leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Quando a Terra está no periélio, essa viagem é cerca de 2 segundos mais curta. A diferença parece pequena, mas revela uma precisão impressionante. A luz que banha a superfície terrestre é sempre uma mensagem do passado recente da estrela. O presente solar, no sentido estrito, nunca é visto diretamente da Terra. O Sol não possui uma superfície sólida nem uma borda nítida. Suas camadas externas se tornam gradualmente menos densas à medida que se afastam do centro. Ainda assim, para fins práticos, os cientistas definem o raio solar como a distância entre o centro do Sol e a fotosfera, a camada visível que emite a luz que vemos. A fotosfera é, portanto, aquilo que chamamos de superfície, embora seja apenas uma região luminosa dentro de uma estrela gasosa. A forma do Sol é quase perfeitamente esférica. A rotação faz com que muitos corpos celestes fiquem ligeiramente achatados nos polos e mais largos no equador. Esse achatamento também existe no Sol, mas é extremamente pequeno. Medir essa diferença é difícil, porque a atmosfera da Terra distorce observações feitas do solo. Por isso, medições precisas dependem de instrumentos em satélites, acima da turbulência atmosférica. Durante muito tempo, alguns astrônomos se perguntaram se um leve achatamento solar poderia explicar a estranha precessão do periélio de Mercúrio.
A órbita de Mercúrio apresenta um desvio que a física newtoniana não conseguia explicar completamente. Mais tarde, Albert Einstein mostrou que a relatividade geral dava conta desse movimento mesmo se o Sol fosse tratado como uma esfera perfeita. Esse foi um dos grandes triunfos observacionais da nova teoria da gravidade. Medições modernas, feitas por instrumentos como o Solar Dynamics Observatory e o satélite Picard, confirmaram que o achatamento do Sol é minúsculo, da ordem de apenas 8 partes por milhão. Isso faz do Sol um dos objetos naturais mais perfeitamente esféricos já medidos. A variação de sua radiação ao longo do ciclo solar não altera significativamente essa forma, e a influência gravitacional dos planetas também não deforma o Sol de maneira importante, mas essa aparência quase perfeita esconde movimentos internos complexos. O Sol gira, mas não como uma bola sólida. Ele apresenta rotação diferencial. Isso significa que diferentes regiões da estrela completam uma rotação em tempos diferentes. No Equador, a rotação é mais rápida. Próximo aos polos, ela é mais lenta. Esse comportamento ocorre porque o Sol é feito de plasma, não de rocha ou metal rígido. Suas camadas podem deslizar umas em relação às outras. Tomando as estrelas distantes como referência, o Equador solar completa uma volta em cerca de 6 dias. Nas regiões polares, a rotação pode levar aproximadamente 5 dias. Vista da Terra, devido ao movimento do nosso planeta ao redor do Sol, a rotação aparente é de cerca de 28 dias. Se observássemos o Sol de cima do seu polo norte, veríamos a estrela girando no sentido anti-horário. Essa rotação diferencial é mais do que uma curiosidade. Ela está ligada à dinâmica interna do plasma e ao campo magnético solar. Gases quentes sobem, afundam, se misturam e interagem com a rotação da estrela. A força de Coriolis, associada a sistemas em rotação, influencia esses movimentos. O resultado é uma estrela viva, em constante circulação interna, onde a matéria não apenas gira, mas também transporta energia e reorganiza campos magnéticos. Quando era jovem, o Sol girava muito mais rápido. Estudos de estrelas semelhantes indicam que, bilhões de anos atrás, ele pode ter rotacionado até 10 vezes mais depressa do que hoje. Nesse período inicial, sua superfície teria sido muito mais turbulenta. Tempestades magnéticas seriam mais intensas, a emissão de raios X e ultravioleta mais forte, e as manchas solares poderiam cobrir uma fração muito maior da superfície visível. Com o tempo, o Sol foi desacelerando. A causa principal foi a interação entre seu campo magnético e o vento solar, o fluxo contínuo de partículas carregadas que escapa para o espaço. Esse processo é conhecido como frenagem magnética. À medida que o vento solar leva momento angular embora, a rotação da estrela diminui gradualmente. É como se o Sol perdesse parte de seu giro através da matéria e dos campos que lança no espaço. Mesmo assim, a estrela ainda preserva sinais de sua juventude no interior. Observações e modelos indicam que o núcleo solar pode girar mais rápido do que a superfície, completando uma rotação em cerca de 7 dias. Isso é aproximadamente 4 vezes mais rápido do que a rotação média externa. O Sol, portanto, não é um corpo simples com uma única velocidade interna. Ele guarda diferentes ritmos em diferentes profundidades. Sua composição atual continua dominada por apenas 2 elementos. Na fotosfera, o hidrogênio representa cerca de 74,9% da massa, enquanto o hélio responde por aproximadamente 23,8%. Todos os outros elementos somados correspondem a menos de 2%. Entre esses elementos mais pesados, o oxigênio é o mais abundante, seguido por carbono, neônio e ferro em quantidades menores. Pequenas frações, mas essenciais para contar a história da origem solar. A mistura química original do Sol veio da nuvem interestelar que lhe deu origem. Antes do início da fusão nuclear, essa composição era ligeiramente diferente. Mais hidrogênio, mais hélio distribuído de maneira uniforme e uma pequena parcela de elementos pesados. Desde então, bilhões de anos de fusão transformaram parte do hidrogênio do núcleo em hélio. Assim, a superfície conserva uma memória aproximada da composição inicial, enquanto o interior se modifica lentamente. Essa distinção entre superfície e núcleo é crucial. A fotosfera nos mostra a face visível da estrela, mas não revela diretamente tudo o que acontece no centro.
No interior profundo, o hélio se acumula como produto da fusão. A gravidade também faz com que hélio e elementos mais pesados afundem levemente em direção ao centro. A estrela se diferencia por dentro, como se sua história fosse sendo escrita em camadas cada vez mais densas. Ao estudar a luz solar, os astrônomos conseguem ler parte dessa composição. A espectroscopia revela linhas escuras e brilhantes associadas a elementos específicos. Cada átomo absorve ou emite luz em comprimentos de onda característicos. Desse modo, a luz do Sol se transforma em uma espécie de código químico. Mesmo sem tocar a estrela, podemos identificar do que ela é feita, quais elementos estão presentes e em que proporções aproximadas aparecem. Essas informações também são comparadas com meteoritos antigos, especialmente aqueles que nunca foram derretidos desde a formação do Sistema Solar. Eles preservam uma amostra do material original do disco protoplanetário. Quando os resultados da espectroscopia solar e das análises de meteoritos concordam, a confiança no modelo aumenta. A química do Sol e a química das pedras mais antigas do Sistema Solar se iluminam mutuamente. Assim, o Sol se revela em múltiplas camadas de significado. Ele é a fonte de luz que define o nosso dia. É a massa dominante que governa as órbitas. É uma estrela quase perfeitamente esférica, mas internamente dinâmica. É um corpo que gira em ritmos diferentes, desacelerado pelo próprio vento, e é também um arquivo químico, preservando vestígios de nuvens antigas, estrelas mortas e processos que começaram muito antes da Terra existir. A composição do Sol parece simples à primeira vista. Quase tudo nele é feito de hidrogênio e hélio. Esses dois elementos dominam a massa da estrela, enquanto todos os outros aparecem apenas como uma pequena fração, mas essa pequena fração é decisiva. Oxigênio, carbono, neônio, ferro e outros elementos mais pesados contam uma história que o próprio Sol não poderia ter escrito sozinho. Eles são vestígios de uma genealogia cósmica mais antiga, anterior ao nascimento da nossa estrela. Na fase atual da vida solar, o hidrogênio representa cerca de 74,9% da massa da fotosfera. O hélio vem em seguida, com aproximadamente 23,8%. Todo o restante, agrupado pelos astrônomos sob o nome de metais, soma menos de 2%. O oxigênio é o mais abundante entre esses elementos mais pesados, com cerca de 1% da massa solar. Depois vem o carbono, o neônio e o ferro, cada um em proporções muito menores, mas ainda fundamentais para compreender a origem do sistema. A mistura química original do Sol veio da nuvem interestelar de gás e poeira da qual ele nasceu. Antes que a fusão nuclear começasse no núcleo, essa composição teria sido um pouco diferente. Cerca de 71,1% de hidrogênio, 27,4% de hélio e aproximadamente 1,5% de elementos mais pesados. Essa era a matéria-prima inicial do Sistema Solar. Não apenas da estrela, mas também dos planetas, das luas, dos meteoritos e, muito tempo depois, da vida. O hidrogênio e a maior parte do hélio têm uma origem ainda mais profunda. Eles foram formados nos primeiros minutos após o Big Bang, durante um processo conhecido como nucleossíntese primordial. Naquele período inicial, o universo era quente e denso o bastante para formar os núcleos mais leves, mas não havia ainda estrelas, planetas ou galáxias maduras. O cosmos possuía os ingredientes mais simples, mas ainda não carregava a complexidade química que conhecemos hoje. Os elementos mais pesados surgiram depois. Eles foram produzidos dentro de gerações anteriores de estrelas e, em muitos casos, espalhados por explosões de supernovas. Quando estrelas massivas chegaram ao fim de suas vidas, lançaram ao espaço o material criado em seus interiores. Esse material enriqueceu o meio interestelar e se misturou a novas nuvens de gás. O Sol nasceu desse material reciclado. Ele é, portanto, uma estrela formada a partir das cinzas de estrelas antigas. Desde o nascimento solar, há cerca de 6 bilhões de anos, a fusão nuclear vem alterando lentamente a distribuição interna dos elementos. No núcleo, o hidrogênio é transformado em hélio sob pressão e temperatura extremas. No início da vida do Sol, a fração de hélio no centro era de cerca de 24%. Com bilhões de anos de fusão, essa concentração aumentou para algo próximo de 60%. A estrela envelhece acumulando hélio em seu coração.
Esse acúmulo não aparece da mesma forma na superfície. A gravidade faz com que parte do hélio e dos elementos mais pesados afunde lentamente em direção ao centro. Por isso, a fotosfera atual contém um pouco menos desses elementos do que continha no início. A quantidade total de elementos pesados não mudou de maneira relevante, mas sua distribuição interna mudou. O Sol não é quimicamente uniforme. Ele carrega uma estrutura construída pelo tempo. No centro dessa estrutura fica o núcleo solar. Ele se estende desde o ponto central até algo entre 1/5 e 1/4 do raio total do Sol. É uma região compacta, esmagada pelo peso de toda a matéria acima dela. Sua densidade pode chegar a cerca de 150 gramas por centímetro cúbico, aproximadamente 150 vezes a densidade da água. É difícil imaginar algo tão denso e, ao mesmo tempo, tão quente e dinâmico. A temperatura do núcleo é ainda mais extrema. Ela chega a aproximadamente 7 milhões de Kelvin. Para comparação, a superfície visível do Sol, a fotosfera, possui cerca de 5.800 Kelvin. A diferença é imensa. A luz que vemos nasce de uma camada relativamente fria em relação ao interior profundo. A verdadeira fornalha solar está escondida, envolvida por centenas de milhares de quilômetros de plasma, longe de qualquer observação direta comum. Dados de missões como a SOHO sugerem que o núcleo pode girar mais rapidamente que as camadas logo acima dele. Isso reforça a ideia de que o interior do Sol não se comporta como um corpo rígido. Cada região possui sua própria dinâmica, sua própria densidade, sua própria temperatura e seu próprio papel no transporte de energia. O Sol é uma máquina gravitacional estratificada, com ritmos diferentes escondidos sob uma aparência exterior quase tranquila. Durante quase toda a vida solar até agora, a energia foi gerada principalmente por um processo chamado cadeia próton-próton. Nesse mecanismo, núcleos de hidrogênio, que são essencialmente prótons, passam por uma sequência de reações até formar núcleos de hélio. A cada etapa, energia é liberada. Essa é a fonte fundamental da luminosidade do Sol. Não se trata de combustão química. É uma transformação nuclear, ocorrendo no nível mais íntimo da matéria. Existe também outro caminho de fusão, conhecido como ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio, ou ciclo CNO. Hoje, ele contribui com apenas uma pequena parte da energia solar, cerca de 0,8%. Em estrelas mais massivas, esse ciclo pode dominar. No Sol, ele permanece secundário, mas sua importância deve crescer à medida que a estrela envelhece e seu núcleo se torna mais quente. A física solar, portanto, muda lentamente com o passar de bilhões de anos. A fusão significativa acontece apenas no núcleo. Cerca de 99% da energia total do Sol é produzida dentro dos 24% mais internos de seu raio. Além de aproximadamente 30% do raio solar, quase não ocorre fusão. O restante da estrela não gera energia por conta própria em quantidade relevante. Ele é aquecido pela energia que vem do centro e que, depois de uma longa jornada, escapa para o espaço como luz, calor e partículas. A escala das reações no núcleo é quase inconcebível. A cadeia próton-próton acontece cerca de 2 vezes 10 elevado a 30 e 7 vezes por segundo. A cada segundo, aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 38 prótons são transformados em núcleos de hélio, também chamados de partículas alfa. Isso corresponde a algo em torno de 620 bilhões de quilogramas de matéria participando de processos de fusão a cada segundo. O Sol queima devagar, mas em uma escala colossal. Curiosamente, cada próton individual pode esperar bilhões de anos antes de se fundir com outro. Em média, um próton leva cerca de 9 bilhões de anos para participar de uma reação completa nessa cadeia. A fusão é rara no nível de uma partícula, mas o núcleo solar contém uma quantidade tão absurda de partículas que, no conjunto, as reações acontecem continuamente. A estabilidade do Sol nasce dessa combinação entre improbabilidade microscópica e abundância macroscópica. Quando 4 núcleos de hidrogênio acabam formando um núcleo de hélio, cerca de 0,7% da massa inicial é convertida em energia. Essa pequena porcentagem sustenta todo o brilho solar. A cada segundo, o Sol transforma aproximadamente 4,26 bilhões de quilogramas de matéria
em energia pura. A potência liberada é da ordem de 3.846 vezes 10 elevado a 26 watts. É uma quantidade tão grande que qualquer comparação terrestre parece insuficiente. Ainda assim, a produção de energia por unidade de volume no núcleo solar não é tão absurda quanto se poderia imaginar. Modelos teóricos indicam que no centro, a potência pode ser de cerca de 276 watts por metro cúbico, comparável à densidade de energia de uma pilha de compostagem. O que torna o Sol extraordinário não é uma violência local infinita, mas seu tamanho, sua densidade e o volume imenso de matéria reagindo ao mesmo tempo. A fusão solar é regulada por um mecanismo de equilíbrio natural. Se as reações aumentam um pouco, o núcleo aquece e se expande. Essa expansão reduz a densidade e faz a fusão diminuir. Se as reações enfraquecem, o núcleo esfria e se contrai. A contração aumenta a densidade e acelera novamente a fusão. Esse sistema de autorregulação mantém o Sol estável por bilhões de anos, como uma balança entre gravidade e pressão interna. Acima do núcleo começa a zona radiativa, a camada interna mais espessa e massiva do Sol. Ela se estende aproximadamente de 0,25 até 0,7 do raio solar. Nessa região, a energia se move principalmente por radiação, não por grandes correntes de plasma. A luz e o calor produzidos no núcleo avançam lentamente para fora, sendo transferidos de partícula em partícula, de camada em camada, em um processo imensamente demorado. Na base da zona radiativa, perto do núcleo, a temperatura é de cerca de 7 milhões de Kelvin. No topo dessa região, próximo a 0,7 do raio solar, ela cai para aproximadamente 2 milhões de Kelvin. É uma queda enorme, mas não suficiente para gerar convecção intensa ali. A matéria permanece estável demais para formar grandes movimentos ascendentes e descendentes. Por isso, a energia segue principalmente como radiação aprisionada em uma floresta densa de plasma. O caminho dos fótons nessa zona é lento e tortuoso. Um fóton produzido no interior não atravessa o Sol em linha reta. Ele é absorvido por íons de hidrogênio e hélio, depois reemitido em outra direção, muitas vezes com energia ligeiramente menor. Esse processo se repete incontáveis vezes. Um pacote de energia pode levar centenas de milhares de anos para atravessar as camadas internas antes de se aproximar da superfície visível. A densidade também muda drasticamente ao longo da zona radiativa. Em torno de 1/4 do raio solar, ela pode chegar a cerca de 20.000 kg por metro cúbico. Perto do topo, em torno de 0,7 do raio solar, cai para aproximadamente 200 kg por metro cúbico. Mesmo essa densidade menor ainda é alta em termos humanos, mas representa uma queda de 100 vezes dentro da própria estrela. Assim, a energia do Sol não nasce e escapa de imediato. Ela é criada no núcleo, presa no interior, espalhada, absorvida, reemitida e lentamente empurrada para fora. O brilho que parece instantâneo no céu é o resultado de uma espera imensa dentro da estrela. Cada raio de Sol carrega uma história dupla. 8 minutos de viagem até a Terra e, antes disso, talvez centenas de milhares de anos tentando sair do próprio Sol. Acima da zona radiativa, o Sol muda de comportamento. Existe ali uma fronteira fina, mas decisiva, chamada tacoclina. Ela marca a transição entre a região interna, onde a rotação se aproxima da de um corpo sólido, e a região externa, onde o plasma gira de maneira diferencial. Em uma estrela feita de matéria eletricamente carregada, essa diferença não é apenas mecânica. Camadas inteiras deslizam umas sobre as outras, criando cisalhamento e armazenando tensão no campo magnético. A tacoclina é uma das regiões mais importantes para compreender a atividade solar. Muitos modelos indicam que ela participa da geração do campo magnético do Sol por meio do chamado dínamo solar. O plasma em movimento, atravessado por campos magnéticos e submetido à rotação diferencial, reorganiza continuamente essas linhas invisíveis de força. O resultado aparece muito acima, na superfície e na atmosfera, como manchas solares, erupções e mudanças regulares na atividade da estrela. Logo acima dessa fronteira começa a zona convectiva. Ela se inicia em torno de 0,7 do raio solar, aproximadamente 500.000 quilômetros abaixo da superfície visível,
e se estende até a fotosfera. Nessa região, a matéria já não é densa e quente o bastante para transportar energia de forma eficiente apenas por radiação. A partir daí, o calor passa a ser carregado principalmente pelo movimento do próprio plasma. A estrela começa a ferver em escala planetária. O processo lembra, de maneira imperfeita, água fervendo em uma panela. Na base da zona convectiva, o plasma é aquecido pelas camadas inferiores. Ao se aquecer, ele se expande, torna-se menos denso e sobe. Enquanto sobe, carrega energia em direção à superfície. Ao chegar às regiões mais externas, perde calor, torna-se mais denso e afunda novamente. Esse ciclo se repete sem cessar, como uma respiração profunda da estrela. Essa convecção é essencial para que a energia finalmente alcance as camadas visíveis do Sol. Depois de uma viagem lenta pela zona radiativa, a energia entra em uma região mais turbulenta, onde a matéria se move em grandes células. Não se trata de um fluxo simples e ordenado. O plasma se ergue, se fragmenta, afunda, gira e interage com campos magnéticos. A superfície que parece lisa a olho nu é, na verdade, um oceano luminoso em permanente agitação. Quando chegamos à fotosfera, a temperatura já caiu para cerca de 5.700 Kelvin. Ainda é quente o bastante para brilhar intensamente, mas é centenas de vezes mais fria que as regiões profundas do interior solar. A densidade também se torna extremamente baixa, muito menor que a do ar ao nível do mar na Terra. O Sol visível, portanto, é uma camada fina e rarefeita, em comparação com o corpo colossal que existe abaixo dela. Os movimentos da zona convectiva deixam marcas visíveis na fotosfera. A superfície solar parece coberta por pequenos grãos brilhantes, chamados grânulos solares. Cada grânulo é o topo de uma célula de convecção. No centro, plasma quente sobe e brilha com mais intensidade. Nas bordas mais escuras, o plasma já resfriado desce novamente para o interior. A granulação é a assinatura visível de um transporte de energia que acontece desde profundezas imensas. Em escalas maiores, esse padrão se organiza em estruturas chamadas supergranulação. As células de plasma podem assumir formas tridimensionais comparáveis a hexágonos irregulares, lembrando certos padrões observados em fluidos aquecidos na Terra, como as células de Bénard. Mas no Sol, tudo acontece em condições extremas. Temperaturas altíssimas, campos magnéticos intensos e volumes de matéria muito além de qualquer experiência cotidiana. A turbulência dessa região também contribui para sustentar campos magnéticos de pequena escala perto da superfície. O plasma solar conduz eletricidade, e seu movimento pode arrastar, dobrar e intensificar linhas magnéticas. Assim, a convecção não apenas transporta calor, ela participa da construção da complexidade magnética que torna o Sol uma estrela ativa. O brilho constante que vemos esconde uma superfície magnética inquieta, instável e profundamente dinâmica. Acima da zona convectiva começa a atmosfera solar. Essa atmosfera não termina de modo abrupto, ela se estende da fotosfera para fora, atravessa camadas cada vez mais rarefeitas e, em última instância, se mistura ao vento solar que preenche a heliosfera. É estranho chamar de atmosfera algo tão quente, tão luminoso e tão vasto, mas, em termos físicos, trata-se da região externa da estrela, onde o plasma se torna cada vez menos denso e mais aberto ao espaço. A atmosfera solar costuma ser dividida em 3 camadas principais: fotosfera, cromosfera e corona. Entre a cromosfera e a corona, existe ainda uma região de transição fina, irregular e extremamente importante. Cada camada possui temperatura, densidade e comportamento próprios. O Sol, visto como um disco brilhante no céu, parece simples, mas quando analisado em diferentes comprimentos de onda, revela uma arquitetura atmosférica cheia de fronteiras, saltos térmicos e estruturas magnéticas. A fotosfera é a camada que enxergamos como a superfície brilhante do Sol. É nela que o plasma se torna opaco à luz visível. Os fótons que escapam dali deixam de ser reabsorvidos com tanta frequência e passam a viajar livremente pelo espaço. Alguns chegam à Terra como luz solar. A espessura dessa camada é pequena em comparação com o tamanho da estrela, apenas algumas dezenas a algumas centenas de quilômetros. A temperatura da fotosfera diminui com a altura.
Essa variação produz um efeito chamado escurecimento de borda. Quando observamos o disco solar, o centro parece mais brilhante que as bordas. Isso acontece porque, ao olhar para o centro, enxergamos camadas um pouco mais profundas e mais quentes. Nas bordas, nossa linha de visão atravessa camadas mais altas e mais frias. Mesmo a aparência do disco solar carrega informação sobre sua estrutura vertical. A luz da fotosfera se aproxima do espectro de um corpo negro com temperatura em torno de 5.772 Kelvin, mas não é um espectro perfeitamente liso. Ela contém linhas escuras, formadas quando átomos nas camadas externas absorvem comprimentos de onda específicos. Essas linhas são como impressões digitais químicas. Graças a elas, a espectroscopia permite identificar elementos presentes no Sol e reconstruir parte da sua composição sem jamais tocar a estrela. Apesar de sua aparência intensa, a fotosfera é relativamente rarefeita. A quantidade de partículas por unidade de volume é muito menor do que a encontrada na atmosfera terrestre ao nível do mar. Além disso, ela não é totalmente ionizada. Apenas uma pequena fração dos átomos de hidrogênio perde elétrons nessa região, enquanto a maior parte permanece neutra. Esse detalhe mostra que a ionização solar varia profundamente de uma camada para outra. Acima da fotosfera fica uma região ainda mais fria, conhecida como região de temperatura mínima. Ela se estende por algumas centenas de quilômetros e pode alcançar cerca de 4.100 Kelvin. Para os padrões solares, isso é frio. Frio o bastante para permitir a existência de moléculas simples, como o monóxido de carbono e água, que não sobreviveriam nas regiões mais quentes acima ou abaixo. Mesmo no Sol, há zonas onde a química ganha uma breve oportunidade. Logo acima dessa região começa a cromosfera. Seu nome vem do grego chroma, ligado à ideia de cor. A escolha não é casual. Durante um eclipse solar total, por breves instantes, a cromosfera pode aparecer como um brilho colorido ao redor do disco escurecido da Lua. Em condições normais, sua luz é ofuscada pela fotosfera. Mas, quando a superfície brilhante é bloqueada, essa camada revela sua presença como uma borda viva e incandescente. A cromosfera tem cerca de 2.000 quilômetros de espessura e apresenta uma grande variedade de linhas de emissão e absorção em seu espectro. À medida que subimos dentro dela, a temperatura não continua caindo. Pelo contrário, começa a subir, podendo chegar a cerca de 20.000 Kelvin perto do topo. Essa inversão já indica que a atmosfera solar não se comporta como uma atmosfera planetária comum. Algo transporta energia para cima de forma muito eficiente. Nas regiões superiores da cromosfera, os átomos de hélio começam a perder parte de seus elétrons. A ionização aumenta, o plasma se torna mais energético e as estruturas magnéticas ficam mais evidentes. Espículas, jatos finos de plasma, se projetam para cima. Filamentos e arcos acompanham linhas de campo magnético. A cromosfera não é uma camada calma. É uma fronteira vibrante, onde a estrela começa a revelar sua face mais violenta. Acima dela está a região de transição. Essa camada tem apenas cerca de 200 quilômetros de espessura, mas nela ocorre um dos saltos mais dramáticos de todo o Sol. A temperatura passa de aproximadamente 20.000 Kelvin na parte superior da cromosfera para quase 1 milhão de Kelvin na base da corona. Em uma distância pequena, a atmosfera solar muda de regime físico. É como atravessar uma parede térmica invisível. Esse aquecimento abrupto está ligado, em parte, à ionização completa do hélio, que reduz a capacidade do plasma de irradiar energia de volta. Com menos eficiência para perder calor, o plasma aquece rapidamente. A região de transição não fica a uma altura fixa. Ela se dobra e se reorganiza ao redor de espículas, filamentos e outras estruturas cromosféricas. É uma camada instável, irregular, constantemente deformada pela atividade magnética. Da superfície da Terra, essa região não pode ser observada diretamente com os olhos, mas instrumentos espaciais sensíveis ao ultravioleta extremo conseguem revelar, lá, vista nesses comprimentos de onda, a região de transição aparece como uma arquitetura inquieta, quase fantasmagórica, entre a cromosfera e a corona. Ela mostra que o Sol não é uma simples esfera aquecida de dentro para fora. Sua atmosfera
possui mecanismos de energia que ainda desafiam a intuição. Além da região de transição começa a corona, a camada mais externa da atmosfera solar. Perto da superfície, a chamada baixa corona possui densidade muito baixa, com algo entre 10 elevado a 15 e 10 elevado a 16 partículas por metro cúbico. Mesmo rarefeita, ela é extremamente quente. Sua temperatura média, junto com a do vento solar, fica em torno de 1 a 2 milhões de Kelvin. Em algumas regiões, pode atingir valores ainda maiores. Esse é um dos grandes mistérios da física solar. A fotosfera tem cerca de 6.000 Kelvin, mas a corona acima dela chega a milhões de Kelvin. À primeira vista, isso parece contrariar a ideia comum de que o calor flui de regiões mais quentes para regiões mais frias. A explicação exige processos adicionais de transporte e liberação de energia. A atmosfera externa do Sol é aquecida por mecanismos que não se reduzem à simples condução térmica. Uma das hipóteses envolve ondas geradas pela turbulência nas camadas abaixo da fotosfera. Essas ondas poderiam se propagar para cima e depositar energia na corona. Outra possibilidade envolve aquecimento magnético. Linhas de campo magnético, torcidas e tensionadas pelos movimentos do plasma, podem se romper e se reconectar, liberando energia de forma explosiva. Esse processo é conhecido como reconexão magnética. Ele pode ocorrer em grandes erupções ou em inúmeros eventos minúsculos. Ainda não está completamente claro qual mecanismo domina o aquecimento coronal. Muitos tipos de onda parecem se dissipar antes de alcançar a corona. Embora ondas de Alfvén sejam candidatas importantes por resistirem melhor ao amortecimento. Por isso, boa parte da pesquisa atual se concentra na reconexão magnética e em pequenas liberações de energia distribuídas pela atmosfera solar. O mistério permanece aberto, e como tantas vezes na ciência, o Sol mais próximo de nós ainda guarda regiões profundamente desconhecidas. Nas regiões mais externas da corona, a atmosfera solar deixa de parecer uma camada e começa a se transformar em fluxo. O plasma aquecido não permanece preso para sempre à estrela. Ele escapa para o espaço como vento solar, levando consigo partículas carregadas e linhas do campo magnético do Sol. Esse vento não é uma brisa suave, é uma expansão contínua de matéria ionizada, que atravessa o sistema solar e cria uma bolha invisível ao redor de todos os planetas. Existe uma fronteira fundamental nesse processo, chamada superfície crítica de Alfvén. Ela marca o ponto em que o vento solar passa a se mover mais rápido que certas ondas magnéticas, conhecidas como ondas de Alfvén. Abaixo dessa superfície, perturbações ainda podem viajar de volta em direção ao Sol. Acima dela, o plasma avança rápido demais. A partir desse limite, o vento solar se desprende de forma mais definitiva e segue para o espaço interplanetário. Essa fronteira não é uma esfera perfeita, nem fica sempre à mesma distância. Sua altura muda de acordo com a região do Sol e com o nível de atividade solar. Durante períodos de menor atividade, ela pode ficar mais próxima da estrela. Durante o máximo solar, quando manchas, erupções e campos magnéticos se intensificam, pode se estender para mais longe. O Sol, portanto, não possui uma atmosfera exterior rígida. Ele respira, expande e contrai seus limites magnéticos. Em abril de 2021, a Parker Solar Probe atravessou essa região pela primeira vez. Foi um momento histórico. Pela primeira vez, uma nave entrou em uma zona que pode ser descrita como parte da atmosfera magnética do Sol. A sonda passou a distâncias entre cerca de 16 e 20 raios solares, mergulhando em uma região onde o plasma, os campos magnéticos e as partículas ainda carregam a assinatura direta da estrela. As previsões indicam que a superfície crítica de Alfvén pode aparecer em distâncias entre 8 e 30 raios solares, dependendo das condições locais. Essa variação revela a complexidade da corona e do vento solar. Não existe uma única fronteira simples separando o Sol do espaço. Existe uma transição dinâmica, ondulante e irregular, onde o plasma deixa de ser dominado pela estrela próxima e passa a fluir para o domínio mais amplo da heliosfera. A heliosfera é a vasta bolha formada pelo vento solar ao redor do sistema solar. Dentro dela, o fluxo de partículas vindo do Sol domina sobre o meio interestelar ao redor. É como se a estrela carregasse consigo uma espécie de atmosfera expandida,
muito maior do que qualquer planeta ou órbita. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e incontáveis corpos menores existem dentro dessa cavidade aberta no gás interestelar. À medida que o Sol gira, o campo magnético carregado pelo vento solar não se espalha em linhas retas simples. Ele se torce, formando uma estrutura em espiral conhecida como espiral de Parker. Essa forma surge porque o vento solar se move para fora enquanto o Sol continua girando. O resultado é uma imensa curva magnética que atravessa o sistema solar, conectando regiões distantes à rotação da própria estrela. Mais longe, o vento solar encontra a resistência do meio interestelar. Essa região de encontro é marcada por fronteiras complexas, entre elas a heliopausa. A heliopausa é o limite onde a influência do vento solar deixa de dominar e o ambiente interestelar passa a prevalecer. Ela fica muito além dos planetas conhecidos, a mais de dezenas de unidades astronômicas do Sol. Ali, a bolha solar toca o espaço entre as estrelas. Em dezembro de 2004, a Voyager 1 atravessou uma frente de choque associada às regiões externas da heliosfera. Anos depois, em 2012, a sonda detectou uma mudança decisiva. Houve um aumento brusco na quantidade de raios cósmicos vindos de fora do sistema solar e uma queda acentuada nas partículas de baixa energia associadas ao vento solar. Esse sinal mostrou que a Voyager 1 havia atravessado a heliopausa e entrado no meio interestelar. Essa travessia ocorreu em 25 de agosto de 2012, a cerca de 122 unidades astronômicas do Sol. Em outras palavras, a Voyager 1 estava a uma distância mais de 100 vezes maior que a distância média entre a Terra e o Sol. Mesmo ali, a marca da nossa estrela ainda podia ser medida. O limite da heliosfera não é o fim do Sol em sentido gravitacional, mas é um dos limites mais importantes da sua influência direta como fonte de plasma. A heliosfera também possui uma extensão alongada, chamada cauda heliosférica. Ela se forma porque o Sol se move através da galáxia, arrastando o sistema solar consigo. Assim como um objeto em movimento pode deixar uma esteira em um fluido, a heliosfera apresenta uma cauda moldada pela interação com o meio interestelar. Essa estrutura acompanha a passagem do Sol entre as estrelas e revela que o nosso sistema não está parado no vazio. Enquanto a heliosfera define a presença material e magnética do Sol no espaço, a luz define sua presença sensível. O Sol emite radiação em todo o espectro visível. Isso significa que ele libera todas as cores do arco, íris, quando essa luz é combinada e vista do espaço, sem a filtragem da atmosfera terrestre, o resultado é branco. A ideia de um Sol naturalmente amarelo vem, em grande parte, da forma como a atmosfera modifica a luz antes que ela chegue aos nossos olhos. Do ponto de vista físico, a emissão solar atinge seu máximo na região verde do espectro visível. Isso não significa que o Sol seja verde. O olho humano percebe a mistura completa da luz, não apenas o ponto de maior intensidade. Como o Sol emite fortemente em muitas cores ao mesmo tempo, a percepção final é branca. A cor real de uma estrela, portanto, depende tanto da física da emissão quanto da forma como a luz é filtrada e percebida. Quando o Sol está baixo no horizonte, perto do amanhecer ou do pôr do Sol, sua luz atravessa uma camada muito mais espessa da atmosfera terrestre. Nesse caminho, moléculas e partículas espalham preferencialmente os comprimentos de onda mais curtos. O resultado é que tons mais quentes, como amarelo, laranja e vermelho, passam a dominar a percepção. Em condições atmosféricas raras, o Sol pode até adquirir tons verdes ou azulados por breves instantes. Culturas diferentes imaginaram o Sol com cores diferentes. Para alguns povos, ele é dourado. Para outros, vermelho, branco ou flamejante. Essas associações não nascem apenas da física, mas também da experiência cotidiana, da geografia, da atmosfera local, da arte e da religião. A astronomia moderna descreve o Sol como uma estrela G2V, mas a memória humana o descreveu de muitas maneiras antes de conhecer espectros, temperaturas e comprimentos de onda. A quantidade de energia solar que chega ao espaço próximo da Terra é medida por uma grandeza chamada constante solar. Na distância de uma unidade astronômica, essa energia é de cerca de 1.368 watts por metro quadrado,
em uma superfície diretamente exposta aos raios solares. Ao atravessar a atmosfera, parte dessa energia é absorvida ou espalhada. Em um dia claro, com o Sol alto no céu, a superfície terrestre recebe algo próximo de 1000 watts por metro quadrado. No topo da atmosfera terrestre, a energia solar se distribui de maneira ampla. Aproximadamente metade está na forma de radiação infravermelha. Cerca de 2/5 aparecem como luz visível, e em torno de 1/10 corresponde à radiação ultravioleta. A atmosfera da Terra bloqueia mais de 70% da radiação ultravioleta, especialmente as frações de menor comprimento de onda, que são mais perigosas para os organismos vivos. Mesmo a parte ultravioleta que alcança a superfície tem efeitos profundos. Ela participa da formação da ionosfera no lado diurno da Terra, ao ionizar camadas superiores da atmosfera. Essa região carregada eletricamente permite que ondas de rádio viajem por grandes distâncias. A radiação ultravioleta também possui propriedades antissépticas, podendo matar micro-organismos e ser usada na esterilização de materiais ou na desinfecção de água. Para os seres humanos, a radiação ultravioleta é ambígua. Em doses moderadas, ela ajuda a pele a produzir vitamina D, essencial para ossos saudáveis e várias funções do corpo. Também causa bronzeamento, mas a exposição excessiva provoca queimaduras solares e é a principal causa de câncer de pele. A proteção oferecida pela camada de ozônio, portanto, é uma condição silenciosa para a vida complexa na superfície do planeta. A quantidade de radiação ultravioleta que chega ao solo varia com a latitude, a altitude, a estação do ano e as condições atmosféricas. Essa variação teve influência importante sobre adaptações biológicas, inclusive sobre a diversidade de tons de pele humana ao redor do mundo. A luz solar, nesse sentido, não é apenas um fenômeno astronômico. Ela atravessa a atmosfera, afeta a química do planeta e deixa marcas profundas na história evolutiva da vida. Mas a luz que chega à Terra teve uma origem muito mais lenta do que parece. No núcleo solar, a fusão produz fótons extremamente energéticos, incluindo raios gama. Esses fótons não escapam em linha reta. No plasma denso do interior, eles viajam apenas distâncias minúsculas antes de serem absorvidos. Depois são reemitidos, muitas vezes em outra direção e com energia ligeiramente menor. Esse processo se repete um número quase inimaginável de vezes. Por causa dessa sequência de absorções e reemissões, a energia criada no núcleo pode levar entre 10.000 e 170.000 anos para chegar à superfície do Sol. O fóton que finalmente escapa como luz visível pode ser descendente de uma longa cadeia de interações iniciada no centro da estrela em uma época muito anterior à civilização humana. Depois de emergir da fotosfera, ele cruza o espaço até a Terra em apenas 8 minutos. A parte rápida é a viagem final. Os neutrinos seguem outro destino. Também produzidos nas reações nucleares do núcleo, eles quase não interagem com a matéria. Por isso, atravessam o Sol como fantasmas, escapando em poucos segundos. Estima-se que levem cerca de 2 segundos e 1/3 para ir do núcleo à superfície. Enquanto os fótons ficam presos por eras dentro do plasma, os neutrinos saem quase imediatamente, carregando informações diretas sobre o que acontece no centro da estrela. Essas partículas transportam cerca de 2% da energia total produzida pelo Sol. Durante décadas, elas também criaram um enigma. Detectores na Terra mediam apenas cerca de 1/3 do número de neutrinos solares previsto pelos modelos teóricos. Esse desacordo ficou conhecido como o problema dos neutrinos solares. Ou os modelos do Sol estavam errados, ou havia algo incompleto na física dos neutrinos. A resposta acabou sendo mais sutil. Em 2001, confirmou-se o fenômeno da oscilação de neutrinos. Os neutrinos podem mudar de tipo ou sabor durante a viagem. O Sol produzia a quantidade esperada, mas muitos neutrinos eletrônicos se transformavam em neutrinos muon e tal antes de chegar à Terra. Os detectores antigos eram sensíveis, principalmente a um tipo. O mistério não revelou uma falha no brilho solar, mas uma propriedade profunda das partículas. Mesmo a estrela mais familiar ainda obrigava a física a ir mais longe. O Sol também possui um campo magnético, mas ele está longe de ser simples ou uniforme. Nas regiões polares,
Esse campo é relativamente fraco, da ordem de 1 a 2 Gauss. Em manchas solares, porém, pode alcançar cerca de 3.000 Gauss, ou aproximadamente 0,3 Tesla. Essa diferença revela uma estrela em permanente tensão magnética. O Sol não apenas brilha por fusão nuclear. Ele também se reorganiza continuamente por meio de campos invisíveis, torcidos pelo movimento do plasma. As protuberâncias solares, grandes arcos de plasma que se elevam acima da superfície, também seguem o desenho desses campos. Nelas, a intensidade magnética costuma variar entre 10 e 100 Gauss. Essas estruturas podem parecer delicadas em imagens telescópicas, como filamentos suspensos contra o escuro do espaço. Mas suas dimensões são enormes. Muitas vezes, ultrapassam o tamanho da Terra e revelam que o plasma solar não se move livremente ao acaso. Ele é guiado por linhas de força. O campo magnético do Sol muda de forma e intensidade ao longo do tempo. A variação mais conhecida é o ciclo solar de aproximadamente 11 anos. Durante esse ciclo, o número de manchas solares aumenta e diminui em um padrão relativamente regular. Em alguns anos, a superfície do Sol parece mais calma. Em outros, torna-se marcada por regiões escuras, erupções e explosões magnéticas. A estrela respira magneticamente em uma escala que atravessa décadas humanas. As manchas solares são regiões escuras na fotosfera. Elas não são buracos, nem sombras projetadas sobre a superfície. São áreas em que campos magnéticos muito intensos emergem do interior solar e bloqueiam parte do fluxo normal de calor vindo das camadas profundas. Com menos energia chegando ali, essas regiões ficam mais frias que o ambiente ao redor. Por isso parecem escuras, mesmo ainda sendo extremamente quentes em termos terrestres. Durante o mínimo solar, poucas manchas aparecem, e às vezes nenhuma é visível. Quando surgem, tendem a se formar em latitudes solares mais altas, mais próximas dos polos. À medida que o ciclo avança em direção ao máximo solar, as manchas aparecem em maior quantidade e migram gradualmente para regiões mais próximas do Equador. Esse deslocamento segue um padrão conhecido como Lei de Sperder, uma das marcas visíveis da dinâmica magnética profunda do Sol. Algumas manchas solares podem atingir tamanhos imensos, com dezenas de milhares de quilômetros de extensão. Uma única mancha grande poderia engolir a Terra várias vezes. Vista de longe, mas essa aparência engana. Cada mancha é uma região de campo magnético concentrado, uma janela para forças internas que deformam o fluxo de plasma e preparam o terreno para erupções violentas. O ciclo de 11 anos é apenas metade de um processo mais amplo. O ciclo magnético completo do Sol dura cerca de 22 anos e envolve a inversão da polaridade do campo magnético. Esse comportamento é descrito por modelos como o ciclo dínamo de Babcock-Leighton. Durante esse ciclo, o campo solar alterna entre formas diferentes. O campo toroidal, que envolve a estrela como anéis ocultos, e o campo poloidal, mais parecido com linhas que conectam os polos. No auge da atividade solar, quando as manchas são mais numerosas, o campo poloidal na superfície está mais fraco. Ao mesmo tempo, o campo toroidal escondido no interior está mais forte. Esse campo interno é alimentado pela rotação diferencial, especialmente na região da tacoclina, onde camadas solares giram em velocidades diferentes. A tensão magnética acumulada pode então emergir pela fotosfera, formando pares de manchas solares com polaridades opostas. Esses pares de manchas seguem uma orientação magnética característica. Em um ciclo, a polaridade aparece em uma configuração. No ciclo seguinte, ela se inverte. Essa regra é conhecida como Lei de Hale. Assim, o Sol não apenas aumenta e diminui sua atividade. Ele troca sua orientação magnética de forma periódica. O que vemos como manchas escuras é apenas a superfície de uma engrenagem profunda, onde rotação, plasma e magnetismo se entrelaçam. À medida que o ciclo declina, a energia magnética passa gradualmente do campo toroidal de volta para o campo poloidal. As manchas se tornam menores e menos frequentes. No mínimo solar, o campo toroidal está enfraquecido e o campo poloidal volta a dominar. Então o processo recomeça, mas com polaridades invertidas. Essa repetição não é perfeitamente mecânica. Cada ciclo possui intensidade própria, duração ligeiramente variável e eventos que podem surpreender até os modelos mais refinados.
O vento solar arrasta o campo magnético para fora da estrela e o estende pelo sistema solar. Na física da magnetohidrodinâmica, o plasma se comporta como um fluido eletricamente condutor, capaz de carregar linhas de campo magnético consigo. Por isso, o campo solar não termina na fotosfera. Ele se prolonga pelo espaço interplanetário, formando o chamado campo magnético interplanetário. A Terra vive imersa nessa estrutura invisível que nasce no Sol. Se o campo solar fosse um dipolo simples, com polaridades opostas nos polos, o vento solar carregaria uma folha de corrente próxima ao plano equatorial. Mas como o Sol gira, essa estrutura se torce em uma espiral. Essa é a espiral de Parker, descrita pelo astrofísico Eugene Parker. Ela mostra que, mesmo a grandes distâncias, o vento solar conserva a memória da rotação da estrela. O espaço interplanetário não é vazio, é atravessado por geometria magnética. A atividade magnética solar produz fenômenos poderosos. Erupções solares liberam energia em explosões repentinas de radiação. Ejeções de massa coronal lançam enormes quantidades de plasma e campo magnético para o espaço. Correntes rápidas de vento solar escapam de regiões mais escuras da corona, conhecidas como buracos coronais. Esses eventos não ficam restritos ao Sol. Eles se espalham pelo sistema solar e podem alcançar diretamente o ambiente ao redor da Terra. Quando partículas solares interagem com o campo magnético terrestre, podem produzir auroras perto dos polos. Luzes verdes, vermelhas e violetas surgem na alta atmosfera, desenhando cortinas luminosas sobre regiões frias do planeta. Mas o mesmo fenômeno que encanta os olhos pode ameaçar tecnologia. Tempestades solares intensas podem perturbar comunicações de rádio, afetar satélites, interferir em sistemas de navegação e, em casos extremos, sobrecarregar redes elétricas. A quantidade de manchas solares está ligada à irradiância solar, a energia total que o Sol envia para o espaço. Quando há muitas manchas, a atividade solar costuma estar alta. Quando há poucas, o Sol está mais calmo. Essa relação, porém, não é simples como uma lâmpada que apenas escurece ou clareia. As manchas são mais frias, mas regiões brilhantes associadas à atividade magnética também aumentam a emissão. O balanço total depende da estrutura completa da superfície. Um exemplo famoso de atividade solar reduzida foi o mínimo de Maunder, no século XVII. Durante várias décadas, quase nenhuma mancha solar foi registrada. Esse período coincidiu com parte da chamada Pequena Idade do Gelo na Europa, quando invernos foram rigorosos e verões incomumente frios. A relação exata entre atividade solar e clima terrestre é complexa, mas registros naturais, como anéis de árvores, indicam que períodos prolongados de baixa atividade solar podem estar associados a resfriamentos globais. Mesmo quando observamos a superfície, outro mistério permanece acima dela. A fotosfera tem cerca de 6.000 Kelvin. A corona, porém, alcança entre 1 milhão e 2 milhões de Kelvin, podendo atingir valores ainda maiores em regiões ativas. Isso parece contraintuitivo. A camada externa é muito mais quente que a superfície abaixo dela. A física solar precisa explicar como energia suficiente é transportada para cima e depositada em um plasma tão rarefeito. Duas ideias principais tentam explicar esse aquecimento. A primeira é o aquecimento por ondas. Movimentos turbulentos abaixo da fotosfera poderiam gerar ondas acústicas, gravitacionais ou magnetohidrodinâmicas, que viajariam para cima e liberariam energia na corona. A segunda é o aquecimento magnético. Linhas de campo torcidas pelos movimentos da fotosfera poderiam se reconectar, liberando energia em explosões grandes, como erupções solares ou em eventos minúsculos, chamados nanoflares. Ainda não existe uma resposta definitiva sobre qual mecanismo domina. Muitos tipos de onda parecem perder energia antes de alcançar a corona, embora ondas de Alfvén continuem sendo candidatas importantes. A reconexão magnética, por sua vez, explica bem a liberação abrupta de energia em regiões ativas. É possível que mais de um processo esteja envolvido. O Sol, embora seja a estrela mais estudada, ainda preserva uma das perguntas mais elegantes da astrofísica moderna. Hoje, o Sol está na meia-idade de sua vida estelar. Ele brilha de modo relativamente estável
há mais de 4 bilhões de anos e deve continuar na sequência principal por cerca de mais 5 bilhões. Modelos de evolução estelar e métodos como a nucleocosmocronologia ajudam a estimar essa idade. Esses resultados concordam com as idades dos materiais mais antigos do Sistema Solar, encontrados em meteoritos com cerca de 4-5 bilhões de anos. Durante essa fase, o Sol transforma hidrogênio em hélio no núcleo. A cada segundo, mais de 4 bilhões de quilogramas de matéria são convertidos em energia. Ao longo de sua vida até agora, ele já transformou em energia o equivalente a cerca de 100 vezes a massa da Terra. E ainda assim, consumiu apenas uma fração minúscula de sua massa total. A escala é paradoxal. Perdas colossais para nós, quase imperceptíveis para a estrela. Mas a estabilidade solar não significa imutabilidade. Desde que entrou na sequência principal, o Sol aumentou de tamanho em cerca de 15%. Sua temperatura superficial também subiu, e sua luminosidade cresceu de aproximadamente 67% do valor atual para o brilho que vemos hoje. Esse aumento ocorre porque o núcleo acumula hélio. Como o hélio altera o equilíbrio interno, o núcleo se contrai, aquece e acelera gradualmente as reações de fusão. Atualmente, o Sol fica cerca de 1% mais brilhante a cada 100 milhões de anos. Em escala humana, isso é imperceptível. Em escala geológica, é decisivo. Dentro de cerca de 1 bilhão de anos, o aumento da luminosidade pode ser suficiente para evaporar os oceanos líquidos da Terra. Muito antes de o Sol morrer, nosso planeta já terá perdido as condições necessárias para sustentar vida complexa. A habitabilidade terrestre depende de uma estrela que muda lentamente. O Sol não tem massa suficiente para terminar como supernova. Seu fim será menos explosivo, mas ainda assim profundo. Quando o hidrogênio do núcleo se esgotar, a fusão central cessará. Sem pressão suficiente para equilibrar a gravidade, o núcleo começará a contrair. A liberação de energia gravitacional fará a luminosidade aumentar. O Sol deixará a sequência principal, passará por uma fase de subgigante e depois se expandirá em uma gigante vermelha. Durante a fase de gigante vermelha, a fusão de hidrogênio continuará em uma camada ao redor do núcleo. As camadas externas se expandirão enormemente, e o Sol poderá brilhar mais de 1000 vezes mais do que hoje. Mercúrio e Vênus serão engolidos e destruídos. Segundo alguns modelos, a órbita da Terra inicialmente se afastará por causa da perda de massa do Sol, mas forças de maré e atrito com as camadas externas poderão arrastar o planeta para dentro. No pico da fase de gigante vermelha, daqui a cerca de 7-5 bilhões de anos, a Terra também poderá ser engolida. O Sol atingirá dimensões imensas, chegando a algo em torno de 256 vezes seu tamanho atual, com um raio próximo de 178 milhões de quilômetros. Essa fase deve durar cerca de 1 bilhão de anos, durante os quais a estrela perderá quase 1/3 de sua massa. O centro do Sistema Solar se tornará irreconhecível. Depois disso, restarão aproximadamente 120 milhões de anos de vida nuclear ativa, mas eles serão dramáticos. O núcleo, rico em hélio, sofrerá um evento chamado flash de hélio. Em poucos minutos, uma fração significativa do núcleo será convertida em carbono por meio do processo triplo alfa. Então, o Sol encolherá, ficando com cerca de 10 vezes seu tamanho atual, mas ainda brilhando muito mais do que hoje. Entrará na fase conhecida como ramo horizontal ou red clump. Durante cerca de 100 milhões de anos, o Sol queimará hélio no núcleo de forma relativamente estável. Quando esse hélio acabar, a estrela se expandirá novamente, entrando no ramo gigante assintótico. Nessa fase, hidrogênio e hélio queimarão em camadas separadas ao redor do núcleo. As mudanças serão rápidas e instáveis. Pulsos térmicos ocorrerão em intervalos de dezenas a centenas de milhares de anos, fazendo o Sol inchar e brilhar milhares de vezes mais. Depois de alguns desses pulsos, o Sol perderá suas camadas externas. O material expulso formará uma nebulosa planetária, uma nuvem luminosa de gás ao redor da estrela moribunda. No centro, ficará exposto o núcleo quente, uma anã branca. Ela terá pouco mais da metade da massa original do Sol, comprimida em um volume semelhante ao da Terra. Sua superfície poderá ultrapassar 100.000 Kelvin, mas ela já não produzirá energia por fusão.
A nebulosa planetária se dispersará em cerca de 10.000 anos. A anã branca permanecerá, esfriando lentamente por trilhões de anos. Em um futuro tão distante que ultrapassa a idade atual do universo, muitas vezes, ela poderá se tornar uma anã negra, fria, escura e silenciosa. Esse será o último vestígio do Sol. Não uma explosão final, mas um apagamento gradual. Uma estrela que sustentou mundos terminará como uma brasa cósmica extinta. O Sol não existe sozinho. Ao seu redor, 8 planetas oficialmente reconhecidos descrevem órbitas moldadas pela gravidade. Mais perto da estrela estão os 4 planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são mundos densos, formados principalmente por rocha e metal, com superfícies sólidas e histórias geológicas próprias. Mais longe, surgem os gigantes, Júpiter e Saturno, dominados por gás, e Urano e Netuno, classificados como gigantes gelados. Cada um deles preserva uma parte diferente da memória do sistema solar. Entre esses planetas existem luas, anéis, asteroides, cometas e poeira. O sistema solar não é apenas uma sequência limpa de 8 órbitas. É uma estrutura complexa, povoada por corpos menores que restaram do processo de formação planetária. Há o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, regiões geladas além da órbita de Netuno e vários objetos classificados como planetas anões. Alguns deles talvez ainda aguardem uma classificação definitiva, escondidos nas margens frias do sistema. Muitos planetas possuem seus próprios sistemas de luas. Ao redor de Júpiter, Saturno e Urano, essas famílias são tão ricas que lembram versões reduzidas do próprio sistema solar. Há luas vulcânicas, mundos cobertos de gelo, oceanos subterrâneos suspeitos e superfícies marcadas por impactos antigos. Em torno desses gigantes, a gravidade cria arquiteturas locais, pequenos reinos orbitais dentro do domínio maior do Sol. O sistema solar é feito de hierarquias, e cada escala repete uma versão diferente da mesma dança. Mesmo o Sol, com toda a sua massa, não fica perfeitamente imóvel. Ele se desloca em resposta à atração gravitacional dos planetas. O ponto de equilíbrio de todo o sistema solar, chamado baricentro, nem sempre coincide com o centro do Sol. Dependendo da posição dos grandes planetas, especialmente Júpiter e Saturno, esse ponto pode se mover para dentro ou para fora da superfície solar. Assim, o Sol executa uma oscilação sutil em torno do centro de massa do sistema. Esse movimento ocorre dentro de uma faixa que pode variar de cerca de 0,1 a 2 raios solares em relação ao centro do Sol. A influência dos 4 maiores planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, domina esse efeito. Em certos períodos, quando Urano e Netuno ficam em posições opostas, o movimento solar pode seguir um padrão relativamente regular, semelhante a uma folha de trevo. Em outros momentos, o desenho se torna mais complexo, quase caótico. Há uma repetição aproximada nesse movimento ao longo de cerca de 179 anos, ligada principalmente aos ciclos orbitais de Júpiter e Saturno. Depois desse intervalo, o padrão retorna, mas ligeiramente girado. Para a Terra, porém, essa oscilação do Sol em torno do baricentro não muda de forma significativa a quantidade de energia solar recebida ao longo do tempo. As órbitas dos planetas internos também são deslocadas por essas interações, mantendo a relação geral relativamente estável. A influência gravitacional do Sol se estende muito além dos planetas conhecidos. Seu domínio supera a atração das estrelas próximas até distâncias de aproximadamente 2 anos-luz, embora essa fronteira não seja uma parede rígida. Em termos orbitais, objetos muito distantes ainda podem estar ligados ao Sol por gravidade fraca. É nas regiões externas que se imagina a existência da nuvem de Oort, uma vasta reserva de corpos gelados que circunda o sistema solar em silêncio. A nuvem de Oort provavelmente se estende até dezenas de milhares de unidades astronômicas, talvez em torno de 50.000 unidades astronômicas. Ela seria a origem de muitos cometas de longo período, objetos que passam eras no frio distante antes de cair em direção ao Sol. Mais longe ainda, a esfera de Hill solar, isto é, a região em que a gravidade do Sol domina em relação à maré galáctica, pode alcançar algo como 230.000 unidades astronômicas. Nessas distâncias,
o sistema solar deixa de parecer o conjunto familiar de planetas visto em diagramas escolares. Ele se torna uma estrutura quase invisível, feita de órbitas vastas, gelo antigo e influência gravitacional rarefeita. Um cometa pode passar milhares ou milhões de anos longe da luz intensa da estrela antes de retornar ao interior do sistema. Cada visita ao Sol é um fragmento congelado do passado, aquecido brevemente após uma longa noite. Dentro de um raio de 10 anos-luz, as estrelas são relativamente esparsas. O sistema estelar mais próximo é Alpha Centauri, a cerca de 4 anos-luz. Ele é formado por 3 estrelas. Alpha Centauri A e B compõem um par de estrelas relativamente parecido com o Sol, enquanto Próxima Centauri, uma pequena anã vermelha, orbita esse par a uma distância muito grande. É Próxima, e não as estrelas maiores, a vizinha estelar mais próxima do Sol. Em 2016, astrônomos anunciaram a descoberta de Próxima Centauri B, um planeta orbitando essa anã vermelha. Ele é o exoplaneta confirmado mais próximo do Sistema Solar e se encontra em uma região onde, dependendo de suas condições, poderia existir água líquida. Isso não significa que seja habitável de fato, nem que abrigue vida, mas sua presença mostra que mundos planetários não são raridades distantes. Eles começam logo na estrela vizinha. O Sistema Solar também está envolto por gás e poeira interestelar. Ele se encontra próximo ou dentro de uma estrutura chamada nuvem interestelar local. Ainda há incerteza sobre se estamos totalmente imersos nela ou passando por sua borda. Em uma escala maior, várias nuvens interestelares existem dentro de uma região chamada bolha local, uma cavidade em forma aproximada de ampulheta, preenchida por plasma extremamente quente. A bolha local provavelmente foi moldada por supernovas relativamente recentes em termos galácticos. Explosões de estrelas massivas abriram cavidades no meio interestelar, aqueceram o gás e criaram estruturas que ainda influenciam a vizinhança solar. O Sol, portanto, viaja através de um ambiente marcado por mortes estelares antigas. Mesmo o espaço entre as estrelas não é vazio. Ele contém nuvens, ondas, bolhas, campos magnéticos e cicatrizes de explosões passadas. Perto da bolha local existem estruturas ainda maiores, como a onda de Radcliffe e antigas formações associadas ao chamado Cinturão de Gould. Elas se estendem por milhares de anos-luz e fazem parte da arquitetura do Braço de Órion, a região da Via Láctea onde o Sol se encontra. A maior parte das estrelas visíveis a olho nu pertence a essa vizinhança galáctica. O céu noturno é, em grande parte, uma visão local da nossa própria região espiral. Estrelas costumam nascer em aglomerados e depois se dispersar lentamente, formando grupos que continuam se movendo em direções parecidas. Um exemplo conhecido é o Grupo Móvel da Ursa Maior, visível sem telescópio e localizado a dezenas de anos-luz. O aglomerado aberto das Íades também está próximo, na borda da bolha local. Essas associações mostram que as estrelas têm histórias familiares. Elas nascem juntas, se separam e seguem pela galáxia como parentes distantes. As regiões mais próximas de formação estelar incluem nuvens moleculares como a nuvem molecular da Coroa Austral, o complexo de Huofiuchi e a nuvem molecular de Touro. Esta última fica além da bolha local e faz parte da grande estrutura da onda de Radcliffe. Nessas nuvens frias e densas, novas estrelas ainda estão se formando. O mesmo tipo de processo que deu origem ao Sol continua acontecendo em outras partes da vizinhança galáctica. De tempos em tempos, estrelas passam relativamente perto do Sol. Aproximações dentro de 0,8 ano-luz podem ocorrer, em média, a cada 100.000 anos. A passagem bem documentada mais próxima foi a da estrela de Shoals, que há cerca de 70.000 anos chegou a aproximadamente 50.000 unidades astronômicas do Sol. Ela provavelmente atravessou a região externa da nuvem de Oort, perturbando talvez alguns corpos gelados, mas sem ameaçar diretamente os planetas internos. Estatisticamente, existe uma pequena chance de que, ao longo de bilhões de anos, uma estrela passe muito mais perto, talvez dentro de 100 unidades astronômicas. Um encontro assim poderia perturbar fortemente o sistema solar, desviando cometas e alterando órbitas distantes. Não é o cenário comum, mas é uma possibilidade dinâmica em uma galáxia cheia de estrelas em movimento.
O sistema solar parece estável porque nossa vida é curta. Em escalas cósmicas, ele atravessa um oceano gravitacional. O Sol também viaja ao redor do centro da Via Láctea. Ele carrega consigo planetas, luas, asteroides, cometas e toda a heliosfera em uma longa órbita galáctica. Sua velocidade média é de cerca de 230 km por segundo, ou mais de 800 mil km por hora. Mesmo assim, uma volta completa ao redor da galáxia leva algo entre 220 e 250 milhões de anos. Esse intervalo é chamado de ano galáctico. Desde que nasceu, o Sol completou aproximadamente 20 voltas ao redor da Via Láctea. Isso significa que toda a história da Terra, da formação dos oceanos ao surgimento da vida, ocorreu durante algumas dezenas de órbitas galácticas incompletas. O nosso planeta parece antigo, mas, para o movimento da galáxia, ele ainda é parte de uma história relativamente breve. O Sol se desloca, e com ele se desloca todo o cenário em que a vida terrestre evoluiu. A direção geral desse movimento, chamada ápice solar, aponta aproximadamente para a região da estrela Vega. Mas o trajeto real do Sol é mais complexo do que uma simples linha. Em relação às estrelas vizinhas e ao movimento geral do disco galáctico, ele descreve oscilações, curvas e deslocamentos. Além de orbitar o centro da galáxia, o Sol sobe e desce em relação ao plano galáctico, atravessando lentamente regiões de maior e menor densidade. Essa oscilação vertical ocorre em uma escala de dezenas de milhões de anos. O Sol pode se afastar cerca de dezenas de parsecs acima ou abaixo do plano médio da galáxia antes de retornar. Ao mesmo tempo, sua órbita é influenciada pela distribuição irregular de massa da Via Láctea, incluindo braços espirais, nuvens moleculares e concentrações de estrelas. A galáxia não é um disco liso. É uma estrutura viva, cheia de perturbações gravitacionais. Alguns cientistas sugerem que passagens por regiões mais densas dos braços espirais poderiam aumentar a chance de perturbações cometárias e impactos na Terra. Essa ideia é uma hipótese em debate, não uma conclusão definitiva. A lógica é que ambientes galácticos mais densos poderiam alterar órbitas de objetos distantes, enviando alguns deles para o sistema solar interno. Se isso ocorreu de forma importante na história terrestre, ainda é uma questão que exige cautela. Assim, o Sol não é apenas uma estrela isolada. Ele é o centro de um sistema planetário, uma fonte de vento solar, o criador de uma heliosfera, um vizinho de outras estrelas, um viajante dentro de nuvens interestelares e um corpo em órbita ao redor de uma galáxia imensa. A mesma estrela que parece fixa no céu se move em múltiplas escalas ao mesmo tempo. Sua imobilidade é apenas uma ilusão criada pela brevidade da vida humana. Compreender o Sol é compreender a nossa medida inicial do universo. Ele nos ensina o que é uma estrela, como ela nasce, como brilha, como envelhece e como molda mundos ao redor, mas também revela os limites da nossa intuição, porque depois dele vêm estrelas muito maiores, mais instáveis e mais raras. Astros tão vastos que transformam o Sol em uma pequena referência luminosa. O caminho até as maiores estrelas começa aqui, no brilho familiar que sustenta a Terra.